No programa de hoje vamos conhecer um artista que aliou a arte e a educação, contribuindo para a formação das crianças do Paraná. Guido Viaro nasceu no dia 9 de setembro de 1897 em Badia, uma pequena cidade de Vêneto, na Itália. Seu primeiro contato com a arte foi através de seus tios, que eram artistas. Meu pai foi um artista praticamente autodidata, com poucos anos, com 14, 15 anos, ele já pintava. Com pouca idade, o tio dele levou um retrato que ele fez da irmã e ele recebeu esse primeiro prêmio da vida dele em Veneza. Guido Viaro chegou ao Brasil em 1927 e durante os 3 primeiros anos viajou buscando novas oportunidades. Por motivos políticos da época do Mussolini, ele resolveu vir para o Brasil. E foi a São Paulo, fez o primeiro contato com a arte dele no Brasil foi em São Paulo e depois veio a Curitiba. Em 1930, Guido Viaro chega a Curitiba e conhece a jovem Yolanda Stroppa, com quem casa-se em 1935. A sua preocupação era de estimular na criança o gosto pela arte e o desenvolvimento das atividades criadoras e espontâneas. As primeiras experiências foram no Colégio Belmiro César. Em 1950, a escolinha entrou em funcionamento regular, que seria a primeira no Brasil. Era mais difícil mostrar para os adultos e convencer os adultos que aquilo era importante em termos artísticos, ele preferiu mostrar para as crianças, ensinar as crianças, porque as crianças seriam aqueles que iriam difundir a arte com maior conhecimento. Em 1941, cria em seu ateliê sua própria escola de desenho e pintura. A Escola de Desenho e Pintura Guido Viaro, no início, funcionava na Sociedade Dante Alighieri, passando depois para um salão do edifício Curitiba, na Avenida João Pessoa. Entre seus alunos estavam nomes de pintores hoje bastante conhecidos. Guido Viaro ajudou a fundar, em 1948, a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, uma entidade particular que vivia da mensalidade dos alunos. No Instituto de Educação, no Colégio Estadual, e fez uma série de outras escolinhas, até fundar o Centro Juvenil de Artes Plásticas mais tarde. Mas a preocupação dele sempre foi fazer com que, não com o intuito único, exclusivamente, de formar artistas, mas de criar uma mentalidade artística na educação, educar através da arte, que os curitibanos tivessem um conhecimento um pouco mais elevado da arte do que dos momentos que ele chegou aqui. O êxito das primeiras experiências trouxe o apoio de órgãos oficiais e a escolinha pioneira começou a se chamar Centro Juvenil de Artes Plásticas, unidade que hoje funciona na Rua Mateus Leme, número 56, favorecendo a liberdade de criação da criança e do adolescente. Guido Viaro tinha uma grande preocupação social. Ele afirmava que as escolinhas de arte deveriam existir em vários pontos da cidade, como nas escolas de bairro, para que os mais pobres tivessem acesso a elas. Por isso, organizou um curso para a formação e especialização de professores normalistas do interior do estado, posteriormente assumido pela Casa Alfredo Andersen. Diversos temas fizeram parte da obra de Guido Viaro ao longo de sua vida artística. Como pintor, retratou o Paraná das pequenas cidades à capital. A paisagem e os costumes paranaenses também foram exploradas com sensibilidade. Ele foi muito humanista e uma das coisas que ele fez, ele fixou períodos de Curitiba, das pessoas, das imagens
da cidade, das pessoas. Enfim, ele faz parte de um documentário histórico da cidade através da arte. O filho Constantino, a esposa Dona Yolanda, a sogra e outros familiares também foram retratados em suas telas. Numa fase mais recente, os temas religiosos predominaram em suas obras, cuja técnica lembra dos afrescos. Muitas dessas obras retrataram cenas bíblicas. Ele também foi um excelente aquarelista, utilizando duas técnicas importantes e sucessivas. Primeiro, a aquarela tradicional. Depois, as combinações de desenho, aquarela e manchas de texturas, com as quais criou novas formas de expressão. Esta técnica de aquarela pode ser vista em muitos retratos de Dona Yolanda, sua esposa, e de Constantino, seu filho. Guido Viaro fez trabalhos aquarelados utilizando uma técnica com tinta a óleo diluída sobre telas preparadas com gessos. Na realidade, ele pesquisou em todas as áreas das artes plásticas, praticamente. Ele desenhava, ele fazia aquarela, fazia gravura, fazia xilogravura, monotipia, zinco-gravura, água forte, água tinta. Ele passou praticamente por todas as técnicas, não só das técnicas gráficas, como também ele teve uma participação na pesquisa de materiais, na utilização de materiais novos, enfim, chegando até a escultura. Da escultura ele fez muita terracota, que baseado feito de barro e cozida mais tarde em forno de alta temperatura. Em fase mais recente, modelando o barro, o artista procurou registrar a problemática de uma geração. Guido Viaro morreu em 4 de novembro de 1971. Ele foi um mestre da arte paranaense, que estendeu sua experiência ao universo infantil, sempre com uma preocupação ética e social. Foi o primeiro no Paraná e no Brasil a unir arte e educação como forma de contribuir na formação do cidadão crítico e criativo. O Viaro é o nosso primeiro artista moderno, né? É conscientemente moderno, ele vai abrir as portas para o modernismo. Ele que vai fazer com que a Escola de Belas Artes, né, do qual ele vai ser professor muito tempo, ele é um dos fundadores também da escola, e ele vai então romper, fazer com que haja dentro da escola uma ruptura entre os acadêmicos e os modernos. Isto vai atrair bastante a atenção dos artistas jovens, né, principalmente aquela geração que entra na escola a partir da sua fundação, né, em 48, e que vai gerar um movimento dos anos 50, o movimento moderno no Paraná. Então, o Viaro tem essa responsabilidade muito grande, mas ele inicialmente traz uma informação do impressionismo. Ele é um grande colorista, ele não é um desenhista, apesar de que ele desenhava também, mas ele é mais um colorista, ele constrói a figura com a cor. A liberdade que ele tem com o uso da cor é uma coisa assim, magnífica na pintura dele, e é isso que chama muito a atenção. Por isso nós temos a tendência, normalmente, de chamar a obra do Viaro de expressionista, porque ela não se prende num traçado linear, né? Ela perde toda a sua relação acadêmica de relação com a linha. Ele joga mais com cores, as figuras se desmancham no quadro, e isso leva a uma concepção um pouco expressionista. Claro que o auge, né, do estilo do Viaro vem na época da guerra, né? Ele sofre influência também da guerra, essa angústia da guerra também chega entre nós. Então ele tem um pouquinho desse expressionismo, mas nós não podemos compará-lo ao expressionismo europeu, né? Ele tem um expressionismo dele próprio, né, que é essa visão um pouco mais do sofrimento do homem. Então, apesar de que ele tem paisagens, mas a grande preocupação do Viaro está na figura humana.
Ele vai representar, mesmo que a paisagem ocupe a maior parte do quadro, o homem sempre está lá, né? A figura do homem está ali, a figura humana está lá, porque é ela que importa para ele. É essa figura sofrida, né? E é esse daí, né? essa preocupação com o ser humano é que traz o seu expressionismo. Ele tem um papel muito importante no sentido de que ele vai liderar o grupo de modernos, ele que vai abrir o movimento moderno no Paraná.